O Supremo Tribunal Federal está agora contra a parede e um dos seus ministros não tem outra alternativa senão anular todos os processos e as provas relacionadas à suposta tentativa de golpe. Para entender essa história, vamos por partes, começando pela visão de Gilmar Mendes, explicitada por ele nessa fala. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Pois é, essa é a visão de Gilmar Mendes, e a descrição feita por ele se encaixa perfeitamente naquilo que foi relatado por Mauro Cid nas conversas privadas que foram reveladas pela Veja nessa quinta-feira. Caso você não tenha acompanhado essa história, a Veja publicou uma matéria no final da tarde de ontem, trazendo com exclusividade alguns registros de mensagens atribuídas a Mauro Cid através do perfil de sua esposa no Instagram, em uma conversa com um interlocutor não revelado. O foco da reportagem é nos supostos fatos de Cid ter mentido em seu depoimento e ter desrespeitado determinações impostas por Alexandre de Moraes, considerando, para isso, que essa troca de mensagens realmente é entre ele e um interlocutor próximo a Bolsonaro, como afirma a Veja. Agora, o ponto de maior gravidade nessa história é outro. É aquilo que Mauro Cid afirma nessas mensagens a respeito da conduta de Alexandre de Moraes e das outras autoridades envolvidas no processo. Ele diz nessas mensagens, através do perfil da esposa dele, que as autoridades que o interrogaram queriam colocar palavras em sua boca, que queriam a toda hora jogar para o lado do golpe, mas que não era isso que ele havia dito. Afirma que Moraes já tem pronta a ordem de prisão contra Bolsonaro e que não precisa de provas, apenas de narrativas. Afirma que Barroso, que é o atual presidente da corte, é o pensador iluminista e Moraes é o cão de ataque. Afirma que o STF está todo comprometido e que o trabalho dos advogados é em vão, pois as sentenças, segundo ele, já estão prontas. Se essas frases realmente foram ditas por Mauro Cid, as acusações feitas por ele são de condutas absolutamente ilegais adotadas pelas autoridades responsáveis por esse inquérito, principalmente por Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Para comprovar se isso é verdadeiro, é muito simples, pois os depoimentos são todos gravados, basta a boa vontade de alguma autoridade para isso. Mas, independentemente disso, uma coisa é certa. Se a visão de Gilmar Mendes é aquela que eu mostrei anteriormente, é apenas uma questão de tempo para que ele intervenha para que todas as provas, em especial o conteúdo da delação, sejam suspensas, não é mesmo? Afinal, essa delação é a base para tudo que veio a seguir nesse inquérito. Pois é, seria apenas uma questão de tempo se não fosse por um detalhe. A visão de Gilmar Mendes é muito seletiva. A fala que eu mostrei, na verdade, foi extraída de uma sequência de afirmações feitas por ele no dia 9 de maio de 2023, quando fazia sérias acusações aos responsáveis pela Lava Jato. Veja agora a fala na íntegra. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo. Muito severo, porque se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia, porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha, e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Sem dúvida nenhuma, se trata de pervertidos
incumbidos de funções públicas. Isto é uma vergonha. Agora eu pergunto, será que Gilmar Mendes será capaz de ter falado tudo isso e ter feito na prática tudo o que estava ao seu alcance e até um pouco além para anular tudo o que foi feito pela Lava Jato e agora simplesmente vai silenciar diante de denúncias ainda mais graves? Bom, a defesa de Mauro Cid já se pronunciou após a matéria publicada pela Veja, alegando que as mensagens em questão são fruto de montagens e que Cid nem escreve dessa maneira. Cá entre nós, era muito óbvio que a defesa dele negaria a veracidade dessas mensagens, pois já ficou muito claro quanto esse homem foi destruído para chegar no ponto em que está hoje. E seria uma loucura nesse momento admitir que essas falas são verdadeiras, pois Moraes imediatamente o colocaria na prisão novamente e provavelmente anularia todos os benefícios do acordo de delação. Seria esse o fim definitivo de Mauro Cid. Se bem que admitir que foi ele quem enviou essas mensagens nem será necessário, pois o Brasil é o país das coincidências. No início da manhã de hoje, cerca de 12 horas depois da publicação da matéria da Veja, o STF decretou a prisão de Mauro Cid, só que sob uma justificativa diferente. A história da vez é a de que o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, que foi preso na manhã de hoje, inclusive, teria tentado obter um passaporte português para Mauro Cid com o intuito dele deixar o país. Só que a decisão do STF sobre Mauro Cid durou apenas alguns minutos. Enquanto os agentes da Polícia Federal estavam na casa dele, o próprio STF já revogou a sua prisão. Eu não sei vocês, mas pra mim, isso aqui foi como aquela cena do filme Karate Kid mais recente. Tira casaco, pendura casaco, pega casaco, bota casaco, tira casaco, pendura casaco. Como o Brasil é o país das coincidências, a impressão que passa, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas a impressão que passa é que a reação imediata com o vazamento das conversas pela Veja foi de que Mauro Cid deveria ser preso imediatamente. E essa foi a primeira medida adotada, ainda de cabeça quente, ao chegar no escritório hoje pela manhã. Só que logo em seguida, alguém com a cabeça mais fria levantou a questão. Peraí, será que não vai ficar meio escancarado que essa nova prisão é por conta das mensagens vazadas? E aí então, o Supremo, que se tornou um poder político, preocupado com a sua própria imagem, recuou da decisão, fazendo com que a sua imagem, no fim das contas, tenha ficado ainda pior. Agora, voltando à história das mensagens, mesmo que elas não sejam verdadeiras, isso não significa que não há provas da tortura psicológica e de coação praticadas por Moraes contra o delator. Isso, inclusive, está registrado em vídeo. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Pois é, ministro Gilmar. Nesse caso aqui, não era apenas a liberdade do delator que dependia da sua confissão. Era também a liberdade do pai, da filha e da esposa dele. Agora eu pergunto, se o caso da Lava Jato era coisa de pervertido e era prática de tortura, isso aqui é o que então?